E nós estamos falando da maior cadeia de transmissão de rádios do Brasil e que está mais à direita, num país em que a gente vê uma hegemonia da esquerda na mídia, com mais de 80% dos jornalistas à esquerda, segundo pesquisa, nas artes, com Lei Rouanet, nas universidades, com a matéria da Gazeta do Povo, reportagem, a Gazeta do Povo sempre cobrindo de forma exemplar, mostrando que os mais citados dos autores nos mestrados, nos doutorados, são quem? São Paulo Freire, Antônio Gramsci, Escola de Frankfurt, ou seja, está todo mundo na universidade também à esquerda. E a esquerda também ocupa a justiça. Então nós vemos um veículo que não dança conforme a música, ainda que tenha moderado seu discurso, como bem disse o Rodrigo Constantino, debaixo de ameaças, um veículo sendo silenciado. Um veículo que não dança conforme a música da hegemonia da esquerda, ainda que, mais uma vez, tenha moderado seu discurso. E aí, o Ministério Público Federal está certo em querer silenciar? Bom, vamos examinar o mérito disso? Olha, tudo que você fala quando você questiona as urnas, e talvez o mote central dessa ação seja a questão do questionamento às urnas, promovido dentro daquele veículo ao longo do ano de 2022, tudo que você faz a esse respeito não é ilegal no Brasil, não é crime no Brasil. Não é crime, não tem uma lei que proíba isso. Como disse o ministro André Mendonça no recente voto sobre a liberdade nas redes sociais, em que ele defendeu a liberdade, é claro, porque o STF decidiu censurar as redes sociais, mas como disse André Mendonça e como disse Luiz Fux no voto da última semana, no julgamento da suposta trama golpista, questionar urnas eletrônicas não é crime e faz parte da democracia. Segundo ponto, a Jovem Pan fez fake news. Tá bom, vamos assumir que fosse. Vamos assumir, só para fins de discussão, que fosse fake news. Se fosse, mais uma vez, não é crime. Fake news não é crime no Brasil. E vamos dar mais um passo. Não cabe ao Estado dizer o que é e o que não é verdade num país democrático. Se a gente admitir isso, a gente vai voltar à época em que você queimava aqueles que traziam novos questionamentos científicos, como quem questionou a verdade da Idade Média de que era o Sol que girava ao redor da Terra. Aí você aceita queimar quem diz que a Terra é que gira ao redor do Sol, porque é uma verdade incômoda para os poderosos na época. Então não cabe ao Estado policiar discurso. E a que eu atribuo, então, essa ação do Ministério Público? A uma visão distorcida de esquerda, que invadiu a justiça, que invadiu o Ministério Público, e eu explico isso de uma forma um pouquinho mais detalhada para você poder entender. Um grande autor que eu gosto muito dos Estados Unidos é o Thomas Sowell. Ele escreveu um livro, um dos seus vários livros, todos são ótimos, mas escreveu um dos livros chamado Conflito de Visões. Nesse livro, ele fala o seguinte: existem duas visões sobre o ser humano. Uma visão que ele chama de constrained, que foi traduzida para cá como restrita do ser humano, vê o ser humano como alguém limitado, alguém que nunca vai atingir o ideal, como um ser caído, um ser pecador. E aí, como o ser humano ele nunca vai atingir o ideal, tudo na vida é trade-off. Você resolve de um lado, você prejudica do outro. Não há soluções perfeitas. Essa foi a visão que guiou, por exemplo, a Revolução Americana. E justamente por isso se estabeleceram freios e contrapesos, porque quem tem o poder tende a abusar do poder. Aí você estabelece freios e contrapesos, separação de poderes. Essa é a visão da direita conservadora. Existe uma outra visão que o Thomas Sowell vai chamar de unconstrained, ou irrestrita do ser humano. É uma visão idealista, de que o ser humano pode atingir o ideal. É a visão da Revolução Francesa, que queria, a partir de um gabinete, decidir tudo o que acontecia e achava que podia construir uma nova sociedade, derrubando as instituições do passado e criando novas. Derrubando igreja, derrubando tradições, derrubando tudo. É a visão do comunismo, que entende que a partir de um gabinete você pode planificar preços e decidir quem vai pagar quanto, quem vai receber tanto quanto. Uma visão falida, destinada ao fracasso. Eles entendem nessa visão idealista, nessa visão unconstrained e restrita, que tudo é ideal e não cabe em trade-offs. Não cabe você melhorar aqui porque sabendo que vai piorar ali. E essa visão que você aprende na faculdade de Direito nas universidades tomadas pela esquerda. Essa visão idealista. Então o cara que sai dali defendendo o meio ambiente e entra no Ministério Público, meu amigo, tudo é meio ambiente. Nada você pode ceder. Você não faz nenhuma concessão. E aí você aceita no litoral do estado do Paraná, por exemplo, você ficar 3 décadas sem construir uma ponte, perdendo pessoas
que vão para o litoral de Santa Catarina em vez de ir para o Paraná, porque você não conseguiu construir uma ponte. Você não pode porque sempre tem uma questãozinha ambiental ali para você resolver, e aí você prejudica todo o desenvolvimento econômico e regional. Você não percebe que tudo é um trade-off, que você resolve daqui, mas você vai prejudicar um pouco ali. Mas é um trade-off, você tem que ver no balanço das coisas o que é melhor e o que é pior. Aí o cidadão ele sai da faculdade de Direito, com essa visão mais esquerda, e vai militar na área de consumidor, direito consumidor. E aí, meu amigo, tudo vai ser consumidor, ainda que você derrube a empresa. Aí o cara vai para a área do direito do trabalho, tudo é o trabalhador, ainda que você quebre a empresa. Aí o cara vai militar, vai trabalhar, eu já digo até militar, né, na área dos direitos humanos, defesa das minorias, LGBT, mais uma vez tudo, e que se dane a liberdade de expressão. E aí o cara sai com essa visão e tá lá na área de direitos humanos, tá lá atuando no que a gente chama lá de PFDC, dentro do Ministério Público, ou PRDC, e ele pega esse caso da Jovem Pan, e que se dane a liberdade de expressão, porque tudo para ele é uma defesa da democracia, ele tem uma visão irrestrita, unconstrained, como se fosse possível um mundo ideal, desenhado aos seus olhos, como se fosse possível, para usar a linguagem do Barroso, recivilizar o país. Como se houvesse um pequeno grupo de pessoas que está acima dos demais e tem que impor sua visão para civilizar a visão da nossa nação. Como se fosse possível essa visão iluminista de empurrar a história. E aí agora, o Ministério Público quer empurrar a sua visão de mundo. Não é surpresa que o colega que toca essa ação é um colega que é respeitado e que tem uma visão à esquerda. Ele era crítico da Lava Jato. O que é coerente com essa perspectiva dele. Agora, ele toma essa ação a partir da sua visão de esquerda, e restrita na minha leitura aqui, é compatível com a visão de quem quer construir um mundo aos contornos que agradem a sua própria visão de mundo. E a consequência é a supressão da pluralidade que eles da esquerda dizem defender. Dessa pluralidade que, gente, é uma condição da própria democracia, silenciando assim a maior cadeia de rádios do país. E dizem que isso é defender a democracia. É Alexandre de Moraes fazendo escola na sua defesa da democracia.